Seja bem-vindo ao nosso podcast Universidade Renasoft. É um prazer receber todos vocês. Eu sou o Juan e nesse episódio aqui a gente vai falar sobre um assunto bem legal. Vamos discutir aqui algumas questões sobre marketing. E para isso eu trouxe uma tropa especializada, digamos assim, um companheiro especializado no assunto, que é o Alan, que é marketing aqui na Renasoft. Olá, Alan, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Tudo jóia. Tá Você bom. trabalha no marketing hoje da Renasoft, você cuida do marketing da Rena, né? Isso, gerencio toda a estratégia de marketing aqui, com certeza. Legal. Então, gente, o Alan tem essa propriedade de falar sobre o marketing com a gente aqui, a gente vai falar sobre isso. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar, Alan, assim, que o marketing ao longo do tempo mudou, né? Talvez antes a gente falava aí de propagandas em jornal, revista, em panfleto, num passado, hoje isso já não faz tanto sentido, embora exista ainda, né? Sim, Mas talvez o mundo hoje demanda outras coisas em relação ao marketing, né? perfeito. O marketing offline, né, que a gente chama de marketing off, que geralmente é panfleto, folder, outdoor, cartaz, enfim, ele pode funcionar para algumas ações mais simples, talvez, né? Você tem uma lojinha, passa muita gente enfim, na frente da sua loja, você quer fazer alguma ação mais assim, espontânea, legal. Mas é como o Juan falou, realmente o marketing digital ele veio para ficar, ainda mais em momentos, né, como esse. Então, o offline ainda existe, né? Por exemplo, existe uma avenida onde você queira divulgar o seu produto, onde passa o seu público, 6 horas da tarde, ele está sempre passando lá. Beleza, você vai lá e coloca um outdoor lá, por exemplo, para fortalecer o branding, né, da sua marca, fortalecer a sua marca. Aí é uma estratégia legal de off. Mas o digital ele veio para ficar no sentido de você conseguir fazer estratégia para o seu público certo, nas datas certas, né, na hora certa, enfim. Então, você consegue ser mais assertivo no digital do que no offline, né? É porque todo mundo está no digital, né? Todo mundo tem uma mídia social, tem um Exato. telefone, consome algum site, né? Porque às vezes o digital não precisa ser só mídia social, também tem Uhum. publicidade em site e tudo mais. Então, tá todo mundo nesse mundo digital, né, Alan? E falando nisso, vamos imaginar aqui, né? Aquela pessoa que tem o seu pequeno negócio, no nosso caso aí, às vezes os nossos parceiros, né, nossos clientes que têm pequenas Sim. transportadoras, e às vezes não tem dinheiro ali para soltar em marketing, fazer investimento, né? Até porque marketing não é gasto, marketing é investimento. E às Perfeito, vezes exatamente. e aí a pessoa não tem esse caixa para investir em marketing, então ela precisa ser mais assertiva nesse processo. Você já falou um pouquinho de marketing digital, né? Então levar essa condição para a internet, levar para o mundo digital. Mas se a Uhum. gente falar ali para esses casos, que às vezes tem essa dificuldade de encontrar os seus caminhos, o que você pode sugerir para essa galera? Eu acho que a primeira coisa, assim, a pequena transportadora, o pequeno comércio, quer começar a investir no marketing, não precisa investir rios de dinheiro, você precisa ser assertivo. E como que você vai saber se você vai ser assertivo ou não? É definindo, a gente chama de estratégia de persona, é o público, né? Definindo o seu público. Então, antes de começar uma ação de marketing, a ideia principal é você saber quem são os seus públicos e saber aonde eles estão. De vez em quando você investe lá no Facebook, por exemplo, mas seu cliente não está no Facebook, ele está no LinkedIn, né? Ou vice-versa. Então, talvez, primeiro de tudo, você identificar a sua persona. Existem algumas ferramentas de mercado hoje, no próprio Google mesmo, se você digitar lá, fazer pesquisa com persona, como achar minha persona, fazer essas perguntinhas do Google, vai achar vários sites onde vai te entregar um formulário gratuito, você vai preencher e automaticamente você vai ter a sua persona lá, né? Então, a persona é basicamente isso. Primeiro de tudo é você saber quem é o seu público-alvo. Depois que você souber quem é o seu público-alvo, aonde que ele está, o que ele gosta de fazer, e não só em trabalho, em momentos livres também, né? O que ele gosta de fazer como hobby, por exemplo. Enfim, quando você conseguir colocar isso tudo no papel, desenhar realmente quem é a sua persona, né, o seu personagem, vamos dizer assim, que é o seu público-alvo, aí você tem uma ação muito mais assertiva. Aí você vai saber se você vai investir no LinkedIn, no Facebook, nos dois, só no Google,
né, ação de WhatsApp. Então, aí você consegue ter uma amplitude, porque hoje muitos clientes, eles pegam dinheiro e vai testando, sabe, em várias ferramentas, várias plataformas, enfim. Então, obviamente, o custo acaba sendo muito mais alto, né? Ele poderia ter feito essa pesquisa antes e pegar talvez esse volume de dinheiro que ele usou para testar já para ser assertivo. É isso que você está falando. Perfeito. E fazer os testes, né? Então, quando você identifica a sua persona, você investe lá uma semana fazendo pesquisa mesmo com o seu cliente, né? Usando a sua estrutura, né, da sua empresa para fazer a pesquisa com o seu cliente para você identificar quem é o seu cliente, quem é o potencial. De vez em quando a gente acha que a gente sabe quem é o nosso cliente, mas se você começa a fazer uma pesquisa mais a fundo, você começa a descobrir, né, outras coisas que realmente isso vai fazer muito, vai dar um diferencial muito grande para você futuramente em alguma ação de uma rede social ou no Google, por exemplo, né? Tem algumas coisas também que eu acho que eles podem fazer de uma maneira até gratuita, né? Assim, por exemplo, tá no Google Business, Isso, né? Colocar o endereço ali, tem uma página no Facebook da loja ou enfim, do seu negócio. Às vezes até o profissional liberal, né? Tem uma página no Facebook, no Instagram e tal. São coisas gratuitas que fazem sentido, Alan, assim, sim. para uma pessoa que está procurando algum serviço, alguma coisa, digitar lá no buscador e esse resultado aparecer para ela ter essa capacidade de aparecer ali também? Tem o Google Meu Negócio, que ele é gratuito, então, assim, toda empresa precisa ter o Google Meu Negócio, né, para começar a aparecer no Google. Não é você cadastrando no Google Meu Negócio que automaticamente você já vai aparecer de acordo com as pesquisas, né? Então, por exemplo, alguém vai pesquisar, você está vendendo camiseta, alguém vai pesquisar camiseta, não necessariamente vai cair a sua loja, porque daí existe, a gente está falando de um outro patamar, uma outra frente, que daí envolve um investimento um pouco mais alto e tudo mais. Tá. Porém, a gente chama de orgânico, né? Quando você não precisa investir para aparecer nas pesquisas do Google. E para você aparecer nas pesquisas do Google, você precisa ter um trabalho, né? Então, o que o Google, vamos dizer assim, o que o Google gosta que você faça? Gere conteúdo, por exemplo, né? Então, quanto mais conteúdos você gera para o seu público, mais o seu público vai acessar o seu site e mais o Google vai entender que o seu site está sendo relevante para aquele público. Então, automaticamente, ele começa a posicionar você de uma forma orgânica. É uma forma mais demorada para você estar aparecendo do Google, porém, é uma forma que você não tem investimento alto, né? Você vai investir aí com geração de conteúdo. Quando eu falo geração de conteúdo, eu falo toda a parte de blog, e-books, até vídeo mesmo, ou até mesmo o que a gente está fazendo aqui agora, né? Que é o podcast e tudo mais. Então, tudo isso é geração de conteúdo, né? Para a gente atrair o nosso público e o Google posicionar a gente e ranquear melhor, né? E as redes sociais, né, Juan? Como você comentou mesmo, você precisa ter lá uma página no Instagram, uma página no Facebook, no Twitter, enfim. Né? Eu acho que é legal você ter essas redes, não que você consiga ser achado já de imediato, mas essas redes você vai estar utilizando para fazer estratégia de marketing digital. Alain, falando também então em mídia social, quando eu falo que eu tenho, por exemplo, Facebook da loja, Facebook do meu negócio, e às vezes as pessoas criam conteúdos naquela mídia social, né? Então, começa a postar coisas ali na mídia e tal. O Google, ele indexa essa parte também, ou seria ideal eu ter um site da minha loja, um site do meu negócio, um blog, ou eles se complementam, seria legal ter todos ao mesmo tempo? Enfim, o que é legal nesse processo? É legal você, assim, quanto mais redes você tiver, melhor, porque, obviamente, ele faz essa indexação, né? Quando você tem as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, automaticamente o Google já, se alguém pesquisar o seu nome, por exemplo, no Google, ele vai revelar as suas redes sociais. Já o site já é um pouquinho mais difícil. Você tem que ter um site hoje, mas o site, se você só criar o site uma vez, hospedar, colocar ele online, ele não vai te trazer um resultado, tá? Você precisa fazer ação com esse site. Antigamente, lá no início da internet, você fazia site, né? Você tinha bastante visita orgânica no site, enfim. E os tempos vão mudando e, obviamente, hoje, quando você cria um site, você não tem visitas, né? Muita concorrência, enfim. Então, o seu site ele fica praticamente parado lá, tá? Aí você começa a fazer as ações de marketing digital
para levar o seu público através do site e futuramente daí converter, virar um cliente e tudo mais, que daí entra já em outras ações. Mas ele, respondendo sua pergunta, ele indexa, assim, é bom você ter, assim, pelo menos todas as redes, nem que você não use muito, mas pelo menos você ter o seu contato, né, o seu telefone, seu e-mail, e ter a rede social lá, para ele já poder estar indexando, né? Falando em comportamento, Alan, não sei se você tem esse dado aí com você, mas hoje estamos falando em junho de 2021, Uhum. né? Hoje, qual é o conteúdo que a galera mais se interessa? Assim, qual é o formato de conteúdo? É texto, é blog, é vídeo, é áudio? O que que a galera, assim, se eu tivesse que começar hoje, investir num formato para chamar mais gente, qual o Uhum. formato que seria o mais indicado? Eu acho que depende muito do seu produto e do seu público, né? Então, tem público que prefere realmente ler, baixar um e-book, por exemplo, e ler realmente aquele conteúdo. Tem público que é muito visual, então prefere assistir um vídeo, né? Enfim, então acho que vai depender, vai variar muito de público para público, né? Por exemplo, vamos supor, vamos pensar aqui numa loja de roupas, tá? Na loja de roupa, por exemplo, a pessoa é visual, né? Ela vai estar lá no Instagram, né? Ela vai, o que que ela quer? Ela não quer ler sobre a roupa. Ela pode até querer saber sobre se é de algodão, se não é, qual que é o tamanho, né? As especificações da roupa ela vai querer saber, mas não o conteúdo em si. Então ela é mais visual, ela vai querer ver o produto. Agora, se você parte já, por exemplo, para um segmento, né, um segmento mais jurídico, ou um outro tipo de segmento que talvez seja um serviço, né, agregando um serviço, aí seria legal, por exemplo, você soltar conteúdos sobre dicas, né? As pessoas gostam de ver dicas, né, no YouTube, Aham. por exemplo. Então, eu acho que vai depender muito do que você oferece para o seu público. Por isso que eu falei no começo que é legal você fazer uma pesquisa, né, para saber quem é o seu público, e daí você vai até ter essa resposta para saber o que ele vai querer. Se ele vai querer um texto, se ele vai querer um YouTube, se ele vai querer uma série de vídeos, se ele vai querer baixar material. Então vai depender muito mesmo do público, né? Ah, legal. E aí, a gente falando em marketing, a gente está falando em marketing digital, a gente não pode deixar de falar, por exemplo, de WhatsApp, né? A Perfeito. gente tem aí ferramenta do WhatsApp, WhatsApp Business, Uhum. tem a parte da... Antigamente era SMS, né? Que as empresas, inclusive, mandavam SMS e tudo mais. Hoje migrou para Pro WhatsApp. WhatsApp. E faz diferença, Alan? Você acredita que esse contato ele tem que existir mesmo? Como é que essa galera pode, talvez, prestar esse tipo de atividade sem gastar horrores de dinheiro em relação a isso? Sim. No marketing você tem a possibilidade de você não gastar muito dinheiro no início, e eu gosto de sempre falar assim, o cliente, depois que ele identifica quem é o público dele, né, e faz todo um trabalho certo para você atingir seu público, então você começa gastando pouco, a partir do momento que vai dando resultado, você vai se reinvestindo, 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 e daí você começa a ver que começa a fazer mais sentido para o seu negócio, né? Algumas empresas que investem hoje 200, 300, 400, 500, 1 milhão de reais por mês, elas não começaram do nada, né? Elas começam a ver de onde está dando certo, e daí sim elas vão expandindo. Aquilo que dá certo, elas vão expandindo, aquilo que não dá certo, ela deixa de stand-by, né? Então é basicamente isso. O WhatsApp, você pode começar com uma ação, por exemplo, o lojista pode pedir os dados, né, como e-mail, telefone dos clientes, por exemplo, né? Obviamente, os clientes autorizando, né, esses dados e esse envio de algum material, por exemplo, pelo WhatsApp é uma boa, né? Porque o cliente, se ele comprou a primeira vez e se ele gostou do seu produto, você pode oferecer ele numa segunda, numa terceira vez, né? É aquele famoso ditado, né, que é difícil você vender pela primeira vez, mas depois que você vendeu a segunda, a terceira, a quarta, vai embora. Por quê? Porque se o seu produto tem qualidade, você vai comprando automaticamente. Mas é óbvio, E isso. se a experiência foi boa também, né? Porque hoje a gente também fala de um outro nível de marketing que hoje o cliente tem na mão dele a chance de Exato. reclamar, de falar, de colocar a experiência dele para todo mundo saber. Então, pode, inclusive, dependendo de como foi a experiência dele no comércio, na negociação, na loja, se ele não gostou de alguma coisa, botar a boca no trombone
Exato. né? Chegar na mídia social e derrubar uma marca, né? Exatamente. Por isso você tem que dar um bom atendimento, né, para o seu cliente. Realmente, se o seu produto, né, acabou acontecendo alguma eventualidade, né, ou o cliente não ficou satisfeito, né, você tem que dar um pós-atendimento para ele, porque senão, realmente, a gente tem que sempre pensar, Juan, assim, eu sempre brinco, né, que, com as pessoas aqui, que assim, a gente sempre tem que se colocar no cliente, como se a gente fosse cliente. Nós somos clientes também. Então, a gente entender o que seria um bom atendimento para mim. Se eu receber uma coisa que eu não gostei, o que seria um negócio legal, né? Então, a gente sempre pensar do lado do cliente. O WhatsApp, né? Por exemplo, será que seria legal eu mandar todo santo dia uma comunicação para o meu cliente? Ele acabou de comprar meu produto, por exemplo. Será que fica legal eu mandar todo dia? Será que não vai encher o saco? Né? Ou será que ele não vai ficar meio com o pé atrás? Enjoado de Aí, mim, né? enfim, Fica enjoado de mim, né? exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem que fazer uma inteligência. Por exemplo, o cliente comprou hoje, quem sabe daqui 15 dias eu não mandar uma promoção para ele, né? Ou ele comprou uma blusa, quem sabe a gente mandar uma calça depois, mandar produtos diferentes, e assim, diferentes, mas que comportam aquela primeira compra. Enfim, então, assim, eu acho que depende de cada caso, né? Mas o WhatsApp, por exemplo, você pode começar com uma ação dessa, e você já começa um relacionamento, né? E automaticamente você começa a fazer uma manutenção lá no Facebook, no Instagram. Hoje tem muito mais facilidade do que antigamente, né? Hoje você tem aí TikTok, você tem várias pessoas, né, fazendo vídeos que interagem a comunicação. A comunicação hoje ela está muito mais divertida do que há um ano atrás, por exemplo. Então, você pode utilizar o benefício dessas ferramentas e promover o seu produto, né? Por que não fazer um TikTok da sua loja, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Então, usar a tecnologia ao seu favor. Todas essas ferramentas são gratuitas, né? E não é só coisa de adolescente, né? Não, Assim, às não. vezes o TikTok é coisa de adolescente, é coisa de vídeo da molecada, Uhum, Facebook é mídia social de garotada. Não, uhum. a galera tá. A adesão é grande a todas as mídias, né? Sim, com certeza. O TikTok, quando ele lançou, parecia, né, dava aquela impressão que era só adolescente e tudo mais, mas hoje, né, você navegando até pelo próprio Instagram, nos stories, você vê grandes marcas utilizando, né, essas redes para promover o produto, né, de uma forma engraçada, de uma forma barata, né, antes, quanto que custava para a gente desenvolver um vídeo há um ano, 2 anos atrás, né, e hoje você tem uma plataforma toda pronta, pelo celular mesmo você cria um vídeo bem bacana, né? Então, promoção dá para você fazer utilizando todas essas plataformas, né? Aí vai de você tentar entender qual é a plataforma que você vai usar e qual é o público que você vai atingir, né? O famigerado e-mail marketing ainda faz sentido? Ok, desculpa? O famigerado e-mail marketing. Sabe Ah, aquele sim, monte de spam quando a gente abre a caixa lá, né? Spam, 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 exato. propaganda. Isso ainda faz sentido? Ou as pessoas nem veem mais, começa, ela seleciona tudo de uma vez, apaga? Olha, Juan, faz muito sentido. Apesar de a gente não ter esse spam, lixo eletrônico, né, as pessoas que ficam mandando esse tipo de e-mail, só não dá certo porque as pessoas não trabalham com uma estratégia Uhum. correta. Então, por exemplo, olha a diferença de você. Tem gente que compra lista ainda, né? Então, compra uma lista de clientes que você nunca interagiu com sua marca, nem sabe quem você é, aí vai lá e manda um e-mail, você não vai se interessar por aquilo, né? Obviamente ele vai cair em spam, lixo eletrônico, você vai ter feito um trabalho aí que não valeu a pena. Agora, se você tem um e-commerce, por exemplo, e você faz um trabalho, sei lá, de um carrinho abandonado, né? A pessoa abandonou um carrinho, automaticamente você manda um e-mail para a pessoa falando, olha, você abandonou o carrinho, tá aqui, né, o produto que você deixou lá, com tantos por cento de desconto, a pessoa vai adquirir, né? Tem até um estudo que geralmente abandono de carrinho tem uma conversão de 80% dos clientes, sabe? E Até não porque só se o cara colocou isso no carrinho, algum interesse tem, né? algum interesse ele tem, exatamente. Mas assim, de vez em quando a gente mesmo é assim, a gente coloca alguma coisa no carrinho e fecha a janela, né? E fica E esperando chegar o desconto, né? tem gente que faz isso, né? Mas a minoria. E então, assim, tem gente que começa já a trabalhar com isso, ou até mesmo uma ação de e-mail. Por exemplo, a gente está fazendo um conteúdo aqui para as pessoas assistirem sobre marketing, né?
levanta lá algumas pessoas que têm interesse, a gente começa a mandar um conteúdo de marketing para essas pessoas também através de um e-mail. Então, elas sabem quem nós somos, elas sabem que conteúdo que a gente vai disponibilizar para ela, então a gente considera que aquele e-mail ela quer receber, né? Então, quando você faz um trabalho correto de marketing, o e-mail funciona perfeitamente. O problema hoje, Juan, é que muitas empresas não sabem utilizar a estratégia de e-mail, então acaba, por isso que tem ainda muito esse contexto de que e-mail não funciona, que e-mail é complicado, por conta disso mesmo, né? A pessoa contrata uma ferramenta de e-mail marketing, compra uma lista e dispara, então não é o jeito certo, nem adianta fazer desse jeito, porque não vai dar certo, só vai perder tempo mesmo. No atendimento, né, eu sou da área de atendimento, a gente fala o seguinte: quanto mais eu conseguir personificar e pessoalizar o atendimento, melhor, né? Deixar Uhum. específico para aquela pessoa. O marketing também é assim. Quanto mais eu conseguir atingir a pessoa ali, a emoção dela que está lá na ponta, também faz sentido isso? Com certeza, é a estratégia de copy, né, que a gente chama copywriting. A gente cria um conteúdo persuasivo para que as pessoas elas interajam com a nossa comunicação, né? O marketing não é só mandar promoção, compre aqui, tantos por cento de desconto, nada disso. O marketing é justamente você mandar uma comunicação assertiva para você ensinar a pessoa e possivelmente ela virar um cliente seu, né? Então, diferente do começo lá do nosso podcast que a gente estava falando sobre panfleto, outdoor, não sei o que, aquele negócio Aham. compra aqui, compra agora, o marketing digital ele não é bem assim, né? Você tem toda uma inteligência por trás, que você tem esse ensinamento para depois você poder virar um cliente. Por isso que na internet hoje tem muito conteúdo. Tudo que você pesquisa na internet hoje é conteúdo gratuito, tem gente explicando como funciona, como faz, vídeo, blog, porque, assim, é através de conteúdo que você acaba virando um potencial cliente para uma empresa, né? Então, inverter um pouquinho o jogo aí, do jeito que era uns 5 anos atrás, mais ou menos. Quem não tem um designer hoje na mão, né, assim, um cara que não fez uma escola de design gráfico e tal, tem algumas opções na internet também que ele pode, alguns modelos, algumas coisas que ele pode usar para propaganda, para marketing do negócio dele, né, assim, Sim, que ele pode perfeito. utilizar isso sem ter que gastar ou contratar alguém nesse primeiro momento ali, né. Nesse primeiro momento, sim, né? É aquele famoso ditado, né? Que é melhor feito do que perfeito, né? Aham. Então, você consegue estar utilizando algumas ferramentas como Canvas, por exemplo, né? São ferramentas gratuitas e que se a pessoa não tem lá um dinheiro para contratar um designer, né? Por exemplo, ela consegue estar utilizando essas ferramentas gratuitas para pelo menos estar promovendo lá o produto dela. Mas eu foco aqui que realmente o interessante, depois que começar a entrar lá uma verba para ela, começar a entrar um faturamento através do marketing, ela realmente começar a investir e profissionalizar a comunicação dela, né? Porque nada melhor do que você usar uma comunicação profissional, isso deixa o seu produto melhor, você consegue criar uma competitividade no seu produto. Quantas camisetas nós vemos iguais, uma custa 15 e outra custa 100. Por quê? De vez em quando é o mesmo material, né? Mas só de ter a É. logo lá da Nike, por exemplo, tá R$ 100, né? Então, por quê? Porque ela usou o branding dela, né? Ela utilizou o branding dela, fortaleceu a marca e se posicionou no mercado de uma forma com que você paga mais caro para estar usando Nike, né? Então, olha a importância de você estar trabalhando a sua marca, a sua identidade visual, né? E aí, falando em identidade visual, isso faz muito sentido, né? Criar essa identidade visual, Perfeito. e já começar com ela ali o quanto antes possível, né? Porque às vezes você Sim, pega uma identidade visual de uma loja, por exemplo, está de uma cor, aí você vai pegar outra propaganda, está outra cor completamente diferente. sim, Muda daqui para cá, muda muita coisa e você não consegue consolidar no cliente, talvez, essa marca aí, né? Então, essa identidade exato. visual que você está falando é importantíssimo, né? Com certeza. A identidade visual é que manda, né? É como se fosse o RG, seu CPF, né? É da sua empresa. Então, se você não cria uma identidade, uma comunicação profissional, você fica como se fosse uma empresa amadora, né? Aquela empresa que realmente a pessoa não vai enxergar valor agregado nos seus produtos, vai ser clientes que sempre vão pedir desconto, né? Porque eles não enxergam valor naquilo, né? O próprio Apple, por exemplo, né? Se você for comprar um iPhone hoje, não tem desconto, né? Um iPhone hoje custa lá 8, 7, 8 mil reais, né? Você vai pedir desconto, o cara não vai dar desconto, né?
Então, assim, realmente tem todo um valor agregado, né? A comunicação é importante, mas como a gente estava até comentando no início, você pode contratar alguém júnior, por exemplo, para pelo menos startar, né? Fazer uma marca bacana para você. Hoje na internet existem vários freelancers, né, de design, por exemplo, onde você consegue contratar, né, e você pagar por serviço. Então eles te enviam a marca, né? Você escolhe uma marca bacana para você e começa a trabalhar isso aí de uma forma muito mais barata do que se você contratar um designer 100% com você. Então, você já pode começar dessa forma, né? Aí você já tem uma marca legal. Aí, futuramente, né, entrando mais dinheiro na empresa, aí, obviamente, você vai investindo, vai atualizando, enfim, a sua marca, a sua identidade. Eu acho, acredito eu, Alan, que nesse lance da pandemia que a gente está vivendo, a gente sentiu muito essa dificuldade em relação ao marketing, principalmente dos pequenos negócios, né? Porque todo Uhum, mundo teve que fechar e do dia para a noite todo mundo teve que atender online de alguma maneira, exatamente. né? Assim, e foi muito difícil encontrar alguns negócios, né? Uhum, A pessoa até então não tinha aquela presença virtual, não tinha praticamente nada. E aí você fala assim, ok, a loja ali ou aquele serviço vai atender pelo WhatsApp, mas você não tinha nem como encontrar o WhatsApp exato. daquele estabelecimento, É, porque não tinha lá. Então eles tiveram que, e tem gente ainda um pouco resistente com isso, né? Não basta só colocar o papel na frente da loja lá com o número do WhatsApp, tem facilitar essa chegada do cliente por onde ele pode encontrar você. Eu acho que faz todo sentido, né, Alan? hoje, ainda mais por conta da pandemia, quem não se atualizou ficou para trás. Infelizmente, teve que fechar as portas. Então, assim, tem muita ferramenta, né? Como a gente citou aqui, para estar utilizando. Então, assim, é utilizar a criatividade, né? Utilizar a criatividade, um bom atendimento, um bom produto, você vai embora, né? Muita gente não confiou na época, né? Em marketing, achou que fosse custo, enfim, então, infelizmente, a pessoa não passa mais na loja dela, né? O concorrente dela começou a vender online, através do WhatsApp, até restaurante mesmo, né? A gente mesmo não pode sair para ir para um restaurante, por exemplo, a gente pede lá pelos marketplace, né? iFood, o Rappi, enfim. Então, assim, facilitou muito para nós também, né? Mas por quê? Porque esses restaurantes, eles se atualizaram. Agora, o restaurante que não se atualizou e falou, ó, não quero ação de marketing, não quero entrar em nenhum marketplace, meu estabelecimento é esse, infelizmente o cara teve que fechar a porta, né? E eu acredito, a gente tem até um estudo, né, aqui no marketing, assim, tudo isso que está acontecendo com a gente, né, dessa atualização, todo mundo online, isso ia acontecer daqui a um tempo, né, Uhum. 5, 6, 7 anos. E isso reduziu, né, a pandemia reduziu muito esse tempo. Então, hoje a gente está vivendo no marketing coisas que a gente ia estar vivendo daqui 6, 7 anos, por exemplo, né? Então, isso foi bem legal, porque acelerou as empresas a investirem no marketing digital, né? E você falou uma coisa interessante, você focou talvez aí no alimentício, né? Falou do iFood, do Rappi, esses Uhum, marketplaces aí que a gente pede comida, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que isso hoje não se aplica só a alimento, né? Você tem, por perfeito, exemplo, um grande player que é o Magazine Luiza, que se modificou e virou um mega marketplace. Hoje, exatamente. uma loja pode se associar ali ao Magazine Luiza e ofertar, através da plataforma do Magazine Luiza, os seus produtos e outros Perfeito. players também, tipo Casas Bahia faz isso também, Sim, Americanas tem essa coisa também. Então, você pode associar a tua loja ao marketplace, claro que tem ali embutido alguns custos, né, é do dessa marketplace. transação, Uhum. mas você tem um know-how, né, embutido também ali, É, né? o, Já é, tem uma é, visibilidade, enfim, já tem sim. uma coisa ali interessante que as pessoas podem usar também, né, Alan? Volta aquela primeira perguntinha que você me fez. Se a gente estivesse começando hoje, né, sem investimento, o que que a gente faria? Eu iria para o marketplace, né? Se tem uma loja de tinta, uma loja de roupa, enfim, qualquer tipo de loja varejo, né? Eu iria para o marketplace mesmo. Você paga um pouco mais de taxa, né? Porque você vai estar usando a plataforma lá do Americanas, do Submarino, do Magazine Luiza e tudo mais. Mercado Mas Livre, Mercado Livre, perfeito, né? Mercado Livre, agora tem o Shopee também, né? Shopee. Então, você colocando o seu produto nessas plataformas,
todas essas empresas, elas têm uma entrada muito grande no Google. Então, todo aquele investimento que você estava pensando em fazer no Google, você não precisa fazer. Você entrou nessas plataformas, automaticamente essas plataformas já têm indexação muito forte com o Google e automaticamente seu produto acaba sendo visualizado, né? Então, eu entraria primeiro no marketplace para gerar volume no meu negócio. E depois que gerou volume, aí sim, eu devagarzinho, eu continuo no marketplace, mas daí eu começo a fazer ação simultaneamente com o marketplace, porém uma ação um pouco mais consolidada, só eu no Google, por exemplo, né? Uhum. Para também não ficar dependendo 100% também do marketplace. Então, isso é bem bacana porque traz um volume muito grande. E aí, quando eu falo em serviços, né, ou eu como o meu negócio, né, o meu conhecimento como o meu negócio, ou algum serviço que eu presto, aí o lance seria mesmo ir lá para o meu blog, geração de conteúdo, marketing de Uhum. conteúdo, fazer aí aparecer, digamos assim, chamar, né, dar esse chamariz para Sim, essas pessoas, já que eu não vou conseguir colocar isso dentro do marketplace, né, fazer essa isca, digamos assim, mas com conteúdo relevante, né, exato. e aí se tornar relevante dentro dos meios para que as pessoas tomem esse serviço, essa empresa, ou essa pessoa como talvez o primeiro pensamento quando pensar sobre aquilo que ela está buscando, é isso? Exatamente. E eu acho, agora é um achismo meu aqui, tá? Como Aham. profissional de marketing há mais de 10 anos, eu acredito muito que o marketplace ele vai evoluir para o departamento de serviço. Então, eu acredito que vai existir vários marketplaces de serviço também. Né? Hoje em dia, por exemplo, vamos no mundo pet, por exemplo, pet shop, hoje você vai dar banho no cachorro, você precisava ir até o pet shop, dar banho no seu cachorro. Hoje em dia já existem pessoas que vão até a sua casa, né? Ou dar banho no seu cachorro, ou mesmo aquele furgãozinho, geralmente, né? Aquele caminhãozinho que para na frente aí de sua casa. No próprio furgão já tem lá toda uma automação lá para dar banho para o seu cachorro. Então, assim, você percebe que as coisas estão evoluindo e estão ficando muito mais fáceis para o consumidor. E eu acredito que isso, o profissional de qualquer área, vai ter essa flexibilidade com o marketplace, com o serviço. Eu acho que vai ficar muito mais fácil tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando, né? Eu acho que antes nós tivemos aí uma possível adaptação, né, e não uma inovação, quando a gente tentou talvez transferir as famosas páginas amarelas, os guias aí que saíram do mundo físico e foram para o digital. Né? Então você tinha aí, cada cidade tinha lá guia Itu, guia Isso, Indatuba, e aí você é, encontrava serviços. Então, na verdade, na época eu lembro que foi uma adequação mesmo, porque isso tinha antigamente em papel, né? Físico isso, né? As pessoas uhum, pagavam para estar ali, para aparecer. Aí migrou para essa página amarela virtual, digamos assim. E é, eu acho que isso que você fala sobre esse marketplace de serviços faz todo sentido, né? Da gente ter ali um aplicativo concentrador de pessoas que lavam carro, né? E aí exatamente, a pessoa, você pode escolher, você quer que a pessoa vá na tua casa lavar o carro ou você quer levar o carro em algum lugar, né? Por exatamente. exemplo. Você deu um exemplo clássico, esse até de lavar carro mesmo, né, que você comentou. Existe já um aplicativo onde é como se fosse um Uber, né? Só que é para lavadores. Então, você quer ser um lavador, você se cadastra na plataforma. Você quer lavar o seu carro, você também se cadastra na plataforma, vê qual é o lavador que tem na sua região, o cara vem na sua casa e lava o carro. Então, você viu, tá muito dinâmico isso, muito mais fácil. Até a pessoa que está lá um tempão, por exemplo, sem emprego, não consegue emprego e tudo mais, ela acaba se cadastrando nessa plataforma e começa a ter uma renda mensal. Assim como o Uber mesmo, né? Um exemplo clássico aí que a gente tem aí, né? E é legal, então, a gente dizer o seguinte, que vale a pena essa galera toda também, além de todo esse lance de marketing, você deu diversas dicas aí, ficar atento com o que aparece, né, para poder Exato. apostar. O lance do marketing também é esse, né? Quando a gente fala inovação em marketing, ali tá muito ligado, né? Quem chega na frente bebe água limpa, né? Bebe água fresca. Então, ficar ligado muitas vezes no que está surgindo aí para frente, né, de produtos ou de formas diferentes para poder aderir, sendo inclusive às vezes pioneiro naquele processo. Né? Exatamente. A famosa criatividade mesmo, né, Rô? Assim, as empresas que estão usando criatividade, que estão à frente, né, dessa questão de tecnologia, elas saem mesmo na frente. Né? E hoje você tem um mar de aplicações, aplicativos, enfim,
para você fazer isso, né? Você não precisa ficar dependendo hoje 100% de uma agência, né? Que nem a gente estava comentando, o cara precisa fazer um logo, hoje existe um site onde concentram todos os designers desse site, então você cota com todos eles. Ah, você precisa de um site? Hoje você mesmo consegue fazer o seu site, né? Existem várias plataformas gratuitas hoje, onde você não precisa ter conhecimento de código e você cria o seu site online, um site mais simples, mas pelo menos Site, você já... loja, comunicação, Loja, formulário, tá tudo. tudo lá, né? Tá tudo lá, formulário, e-commerce. Então, antigamente, né, há 5, 6 anos atrás, a gente tinha que contratar um programador para fazer tudo isso. E hoje não, hoje já tem tudo pronto. Então, é legal que, assim, as coisas estão facilitando, e eu acho que as empresas precisam surfar nessa onda para realmente ter um resultado mais assertivo, né? E isso faz sentido desde aquela loja da esquina do bairro É, até lojas maiores, né? Não, assim, exatamente. não é mais desleal, digamos assim, não precisa ser desleal mais, né? Todo mundo tem esse acesso e essa possibilidade, né, Alan? Exatamente, é o que eu falei, é para iniciar, né? Obviamente, né? O certo seria mesmo você contratar um profissional para fazer aquele trabalho profissional para você. Mas para você iniciar, você está sem verba, tem meios para você iniciar, né? Você não precisa ficar parado esperando dinheiro para depois você pagar um profissional. Não, você começa nesses meios e depois você vai se profissionalizando. Então é a melhor forma que você tem hoje para começar no marketing. Tem conteúdo demais, né, Rua? Você coloca no Google aí como fazer um site, como criar meu e-mail marketing, plataformas para criar e-mail marketing. Então tudo isso você consegue ver muita facilidade isso nas buscas do Google, né? E você tem uma enxurrada lá de plataforma que você pode escolher, gratuitas, pagas, enfim. A gente partir aqui para um processo de encerramento, né, da nossa conversa. Eu falei do contrário, né? Eu falei que o cliente ele pode chegar lá na internet, uma mídia social, e detonar uma marca e derrubar tudo. O Uhum. contrário também é verdade, né, Alan? Então, se a pessoa consegue ter um bom relacionamento com seus clientes, consegue fazer com que essas pessoas façam avaliações positivas da loja, da mecânica, do negócio, e as pessoas têm visibilidade dessas avaliações, isso também ajuda pra caramba no momento da pessoa escolher onde ela vai comprar. Exatamente, né? Se você se encaixar como cliente, como que você vai pesquisar um determinado produto? Você primeiro vai ver se tem lá um comentário positivo, se as pessoas estão comprando naquela loja, se tem reclamação. Entre lá no Reclame Aqui e vê se tem alguma reclamação, enfim. Então, pensa que assim, o que você iria fazer é o que o seu cliente também vai fazer. Então, você tem que fazer algumas ações justamente para os seus clientes falar bem de você, dar nota positiva, até fazer case de sucesso, né? E você colocar lá o case de sucesso no seu site. Tudo isso ajuda a alavancar, né, as vendas, né? Hoje em dia você precisa trazer esse grau de confiança para o seu cliente, porque hoje tem muitas lojas, muitas concorrência, e você tem que se destacar de alguma forma, né? E talvez essa seja uma das formas para você se destacar quanto a essa questão de atendimento. A gente pode, inclusive, falar dos programas de fidelidade, né? Você estava falando um pouco lá para trás, Legal, sim, na sim. nossa conversa prévia ali, né? Você falando, pô, faz um programa de fidelidade, às vezes isso ajuda pra caramba também, né? Exatamente. Você cria lá um cartão, por exemplo, né, de fidelidade. A partir da 10ª compra, ele ganha um desconto. Você entrega esse cartão para ele, você vai segurar o cliente, né, para sempre estar comprando lá na sua loja, no seu estabelecimento, porque todo mundo gosta de desconto, então você acaba prometendo lá um desconto a partir da 10ª, 20ª compra, enfim. São ações bem simples, que não tem praticamente custo, né, que você consegue estar fazendo para gerar mais clientes aí para o seu negócio, né? Legal. Eu acho que a galera deve estar se perguntando uma coisa agora para a gente finalizar, assim. Não, mas o mercado está entre aspas, né? O mercado está ruim, as pessoas não têm dinheiro, estamos no meio da pandemia, você está falando de marketing e tal, e a gente talvez eu previ já ligar com essa ideia de não gastar muito no marketing, né? Ou não gastar nada para poder fazer, para poder ajudar. A grande questão que fica na cabeça tá bom, Alan, se eu seguir ali esse caminho, eu vou conseguir, eu consigo desatolar o pé da lama, eu consigo fazer com que as coisas aconteçam nesse momento que parece que está tudo complicado, fechado e as coisas não vendem? Sim, sim.
É um trabalho difícil, não é fácil, né? Não é só você criar um Facebook que você já vai começar a vender, não é você criar um Instagram e já começar a vender, não é dessa forma, né? Mas é o que a gente estava comentando. Se você trabalha direito, presta um bom serviço, presta um bom atendimento, né? Nos momentos difíceis você também está com o seu cliente e usa o marketing para promover isso, aí você está no caminho certo, né? O marketing, ele não existe uma poção mágica quando você fala, olha, eu vou fazer isso que ele vai me trazer tanto de retorno, né? Essa poção mágica até existe, mas quando você já investe no Google, por exemplo, ele acaba trazendo várias métricas para você lá, e daí você consegue mais ou menos ter uma noção de se você investir X, você vai ter Y. Então, isso você consegue fazer no Google a partir do momento que você investe no Google, né? Eu chamo Google Ads. Mas, na forma orgânica, como nós estamos conversando aqui, é fazer um bom relacionamento, trabalhando direitinho, né? Atuando nas redes corretas, né? Para você atingir realmente o seu público. E se você trabalha certo, não tem como não dar errado, né? Você vai estar lá prestando um bom atendimento, um bom serviço, dificilmente o cliente vai estar saindo de você, reclamando de você, enfim, né? Fazendo ação de WhatsApp, uma ação totalmente simples, barata, é ação de e-mail mesmo, que, né, a gente estava comentando. Então, o lojista pega os dados, por exemplo, do cliente, e você manda lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, um e-mail com alguma promoção, algum conteúdo relevante sobre aquilo, ou até mesmo uma ação super simples, mas uma ação de aniversário, né? A pessoa, no dia do aniversário dela, automaticamente ela recebe lá olá, fulano, ó, feliz aniversário, a nossa empresa está pensando em você, assim, assim, assado, por conta disso, vamos estar X% de desconto. Parece uma ação simples, né? Mas é uma ação totalmente incorporada, né? A gente mesmo, quando a gente está fazendo aniversário... Gera engajamento, né? Gera sentimento. Exatamente. De vez em quando a gente faz aniversário, nem nossos pais, nem nossos filhos, nada, dão parabéns, ou americano, submarino, tá todo mundo lá, parabéns, parabéns. A gente sabe que é de forma automática, mas é legal, né? Até mesmo tem uma empresa de pneus aí também que toda vez me manda, a cada 6 meses, olá, Alan, ó, você trocou o pneu tal dia, você tá precisando de uma revisão, vem aqui que a gente tem um desconto, de um alinhamento, um balanceamento. Por quê? Porque ele tem os meus dados, né? Então... ele consegue fazer uma ação mais estratégica. Né? É uma ação que não custa praticamente nada. Essa automação, existem ferramentas que fazem isso, então é muito simples de você estar fazendo, né? E aí usar esses dados em seu favor, né? Isso. Exatamente. Exatamente. Bom, Alan, eu quero agradecer a sua contribuição, tanto aqui para o podcast, quanto as suas informações. Eu, assim, tenho certeza que foram informações valiosas para a galera que está querendo, assim, olhar para esse mundo e talvez está meio perdido ali, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, às vezes acha que tem que gastar horrores com isso, e nesse primeiro momento, como você determinou, inclusive, né, dá para ir devagar e dar resultado do mesmo jeito. Com certeza. Inclusive, se a galera se animar, né, gente, vocês podem fazer igual a gente está fazendo aqui. Faz uma live com os clientes aí, gera conteúdo. Convida a gente, né, Alan? Por que não? Convida a gente, vamos embora, vamos ver o que a gente pode ajudar. A gente participa, não tem problema nenhum. Então, Alan, obrigado, viu? Obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo e pelo seu conhecimento e as informações. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade aí. Se vocês precisarem de alguma coisa aí também, estou à disposição. Contem comigo aí. Isso aí, galera. Obrigado pela presença de vocês aqui, nos aguentar até esse final aqui do podcast. A gente espera que tenha sido aí realmente relevante para você. E se assim for, você quiser, manda mensagem para a gente fica sempre aqui ávido, esperando as mensagens e as participações de vocês, porque a gente gosta sempre de trocar e conversar com a galera. Valeu? Valeu, gente. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau.